paz do Senhor. Vamos abrir o livro de Josué, capítulo 6, versículo 21 em diante. Josué 6, 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Pode sentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma passagem bem conhecida, não é? A cidade foi destruída, totalmente destruída, mas a família de Raabe foi salva. Raabe creu, Raabe teve fé no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Estava eu, semana passada, tomando conta lá dos meus pais, lá no Rio. Fui na segunda para voltar na terça de manhã. E fui pego de surpresa com aquele tiroteio. A casa do meu pai, na direita, ou melhor, na esquerda, tinha tiros. Na direita, também tiros. É nesses momentos que você entende que só Deus, pelo seu poder, para te livrar. Nós estamos numa guerra. Como disse a irmã, é uma batalha. E nós dependemos do Senhor para sairmos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. No outro dia, na parte da manhã, muitas mães choraram. Muitas mães sofreram com a tragédia que tocou as famílias. Muitos pais se lamentavam pela situação que alcançou a sua família. E o alvo, o objetivo de todo chefe de família, de toda mãe de família, é que a bênção de Deus esteja na sua casa. Ninguém quer o mal para o seu filho, ninguém quer o mal para a sua família. Todo chefe de família, ainda que não esteja na igreja, pede a Deus para que Deus guarde a sua família. A leitura que nós fizemos na introdução, uma cidade foi totalmente destruída.
Mas uma família foi salva porque uma mulher confiou no Senhor dos Exércitos, teve fé no Senhor dos Exércitos. E o que ela foi orientada a colocar lá na casa dela, um fio de escarlata, né? Para que quando o exército chegasse, quando visse aquela marca, a sua família seria salva. E esse evento, esse momento, esse fio de escarlata aponta para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue precioso para que nós tivéssemos acesso à salvação. E hoje o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Deus, com as suas mãos potentes, através do sangue de Jesus, nos resgatou do lamaçal do pecado. O que eu falei até agora é tão somente uma introdução. Eu vou entrar agora no desenvolvimento da mensagem, para que você entenda a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu vou dar um título para você me acompanhar. O título é As Características de uma Família Abençoada por Deus. E para entendermos, eu vou meditar nas Sagradas Escrituras. Eu te peço que, por favor, você me acompanhe aí. Procure na Bíblia o que eu falar aqui. A primeira família, eu quero falar da família de Noé. A família de Noé representa salvação. Quem era Noé? Noé é considerado pelos teólogos o pregoeiro da justiça. Pensa que ele vivia numa vida boa? A sociedade daquela época era muito corrupta. Era igual a dos nossos dias. A corrupção imperava, o pecado imperava, e as pessoas estavam tão somente preocupadas com as coisas materiais, com bens, com comidas, com orgias. Era uma sociedade corrupta. E a sociedade era tão corrupta que lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 7, Deus diz assim: vou destruir esse povo. Está assim escrito: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmão, isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Deus não se arrepende. É uma linguagem a nível humano, para que nós tenhamos conhecimento, para que haja entendimento que a sociedade daquela época, a corrupção era tão grande, que Deus teve que tomar uma atitude: destruir aquela sociedade corrupta. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Era uma família só, era um homem só, um homem de bons princípios, um homem que fazia a vontade de Deus. Pode dar um glória a Deus por isso? Ainda tem uma minoria que faz a vontade do Senhor. Ainda tem um remanescente que glorifica, que louva o nome do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Veja aí a importância da fé. Está difícil? Está. A luta é grande? A luta é muito grande. É fácil? Não é fácil ser crente, mas vale a pena. Nós vemos ali que quando Jesus principiou seu ministério lá em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, o último vinho era melhor do que o primeiro.
Então, o que Deus tem para nós, o último, é melhor do que o primeiro. O que Deus tem preparado para nós é muito lindo, é muito belo. O que Deus tem para nós, vale a pena nós continuarmos na nossa trajetória e não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Noé permaneceu fiel ao Senhor. Falar de dilúvio hoje é fácil, porque às vezes acontece dilúvio nos nossos dias, não é? Chove, inunda toda a cidade, se chover 3 horas seguidas, a cidade está cheia. E às vezes em certas localidades há desmoronamento. Hoje, se falar de dilúvio, as pessoas acreditam. Mas na época de Noé, de acordo com os teólogos, não chovia torrencialmente. Gênesis capítulo 2, versículo 6, a última parte do versículo diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Era um vapor que subia e regava, não chovia torrencialmente. Já pensou chover 40 dias e 40 noites? Ninguém nunca ouviu falar naquilo. Então as pessoas eram incrédulas. É como nós hoje em dia. Nós não falamos que Jesus vai voltar, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. As pessoas duvidam. As pessoas não aceitam a mensagem com tanta fé, com tanta segurança. Mas nós cremos sim que brevemente Jesus vai voltar para levar a sua igreja e nós estaremos na presença dele, lá nas nuvens, louvando e glorificando o nome do Senhor. Foi pela fé que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele não viu, porque fé é isso. Você não precisa ver para crer. Fé é confiança, é certeza naquilo que você não vê. Fé se apega no invisível, no Deus que tem poder para fazer nós vivermos o sobrenatural. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Noé salvou a sua família. Noé foi salvo juntamente com a sua família. Uma família abençoada por Deus, as pessoas são salvas. A palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar de outra família. Vamos falar da família de Abraão. A família de Abraão representa bênção. Bênção é o que eu quero para minha família. É Deus operando em benefício da minha família. Deus abrindo portas, Deus salvando, Deus curando, Deus libertando, Deus livrando do mal, Deus livrando da impiedade. É o que nós queremos. E a família de Abraão representa isso. Mas Abraão vivia uma vida tranquila, lá numa cidade chamada Ur dos Caldeus, lá na Caldeia. Vivia no meio de um povo idólatra, né? Ali era um centro da idolatria. Deus fala para ele assim: olha, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra
sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Não é fácil. Você mora no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo, imagina Deus falou assim, ó, sai daqui, vai lá para a África. África? Mas eu moro bem aqui, tenho minha casa, tenho minha moto, tenho meu carro, vou fazer o que lá? Foi o que Deus fez com Abraão. Sai daí, que eu tenho algo especial para você. Mas você tem que andar na minha direção. Eu quero fazer algo na tua vida, mas você tem que me seguir, tem que fazer a minha vontade. Você quer? Abraão pegou a família dele, andou na direção de Deus. Andou por terras que ele não conhecia, mas ele estava seguindo a direção do Senhor. Mas por causa dessa obediência, Deus fez promessas grandes para Abraão. Sabe por quê? O nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas, não. O Deus que nós servimos é um Deus de grandes realizações. Ele faz grandes transformações. Ele te dá coisas grandes. Ele faz milagres extraordinários na sua vida. Na área de saúde, ele é um especialista. Ele dá pulmão novo. Ele dá coração novo. Ele desentope veias. Ele tira do leito, levanta, e eu sou testemunha disso. Aconteceu comigo. O nosso Deus é um Deus de milagres. Nós podemos viver esses milagres em nossas vidas, se nós crermos tal qual Abraão, andar pela fé. A primeira promessa que Deus fez para ele, Gênesis capítulo 12, versículo 2, far-te-ei uma grande nação. Glória seja dada ao nome do Senhor. E abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vou fazer você grande, vou abençoar a tua família, e tu serás uma bênção. Nós somos chamados por Deus para ser bênção. És tu uma bênção? Deus quer que você seja uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. A outra promessa que Deus fez, que ele teria muitos descendentes. Deus, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 6, falou assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e a Bíblia diz que foi-lhe imputado isto por justiça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos parar de reclamar. Precisamos parar de ver somente problemas. Precisamos começar a abençoar a nossa família. Precisamos começar a abençoar a nossa parentela. Às vezes, nós queremos que os outros mudem. Não. Eu sou instrumento de Deus e eu tenho o poder de abençoar a minha família. Numa casa onde a graça de Deus impera, numa casa onde tem o altar de Deus, as pessoas são abençoadas. E quem é abençoado também é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade, vou para a terceira família
e a gente vai entrar na conclusão. Nós poderíamos falar de outras famílias, mas vamos ficar por aqui, porque o tempo, a gente tem que remir o tempo, ok? Quero falar da família de Arão. Quem foi Arão? Arão foi um sacerdote levítico, tá? Qual a origem desse sacerdote? Tinha que pertencer à tribo de Levi, mais especificamente à casa de Arão. Qual era a função do sacerdote? Ele mediava o relacionamento entre Deus e Israel, realizava rituais de sacrifício naquela antiga dispensação. É um privilégio fazer a obra do Senhor. É um privilégio ser separado de maneira específica na casa do Senhor. E a família de Arão foi separada para o ministério sacerdotal. Êxodo capítulo 28, versículo 1, diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e teus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eles eram especiais. Quando você faz a obra de Deus, você também é especial, porque você é embaixador do Senhor Jesus. Mas esse tipo de sacerdócio, Deus falou que um dia iria terminar, tá? Era transitório aquele sacerdote, apontava para o futuro, apontava para o Senhor Jesus. Salmo 110, versículo 4, diz assim, uma profecia acerca de Jesus: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Ele surge no contexto da revelação divina nas páginas rapidamente e depois desaparece. Ele apareceu ali em Gênesis capítulo 14, versículo 18, né? E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia não fala da origem, não fala da família, não fala nada. Só fala que ele era sacerdote segundo, trouxe pão e vinho. Pão representa o quê? O corpo de Cristo. O vinho representa o sangue do Senhor Jesus. A adoração perfeita lá no Antigo Testamento. Jesus é sacerdote, mas não segundo a ordem levítica. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio especial, superior. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo criou um outro tipo de sacerdócio. Você é um sacerdote também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, falando para nós, falando para você: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha o seu privilégio, olha o meu privilégio. Você faz parte, irmão, da geração eleita. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem o sacerdócio real, você faz parte da nação santa, você faz parte do povo adquirido, o povo que vai morar nos céus, o povo que foi chamado para ser portador de boas novas, o povo que foi chamado para ser sal da terra, para ser luz que brilha na escuridão. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Você tem o privilégio, irmão, de fazer a diferença nessa última hora, em nome do Senhor Jesus. Numa família abençoada, as pessoas têm ministério,
As pessoas estão envolvidas na obra do Senhor. Uma pessoa que é abençoada tem o coração voltado para a obra, tem desejo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Numa família onde as pessoas servem ao Senhor, tem a decisão de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos buscar esse Deus Todo-Poderoso que tem muito para nos dar, tem muito para nos oferecer, que nós possamos viver uma vida de entrega ao Senhor. Não gastemos o nosso tempo de qualquer maneira. O tempo é precioso, irmão. O tempo é importante. Às vezes nós perdemos tempo que nós poderíamos estar envolvidos na obra do Senhor, poderíamos estar fazendo a diferença, irmão. Não se esqueça que você tem uma missão, você faz parte da nação santa, você faz parte dos eleitos, e o objetivo dessa eleição é você glorificar o nome do Senhor, ser testemunha do Senhor Jesus no local que você mora, ser testemunha no Brasil, ser testemunha aos povos estrangeiros até os confins da terra. Nós temos uma missão e devemos cumprir essa missão em nome do Senhor Jesus. Amém.